O silêncio da noite em Belém do Pará, no início do século XX, era cortado apenas pelo som do rio Guamá e pelo coachar constante de anfíbios que habitavam as margens lamacentas. O ar, pesado pela umidade amazônica, parecia carregar algo invisível, uma expectativa silenciosa que estava prestes a mudar o curso da história espiritual de uma nação inteira. Imagine por um momento que você está diante de uma pequena casa de madeira, onde a luz de uma lamparina de querosene oscila, projetando sombras longas nas paredes descascadas. Ali, Gunnar Wingren e Daniel Berg, dois missionários suecos que mal falavam o idioma local, sentavam-se em bancos rudimentares para orar. Eles não sabiam que aquele pequeno ponto de luz na vastidão da floresta se tornaria a semente da Assembleia de Deus, um movimento que décadas depois tocaria milhões de almas e redefiniria a identidade cultural e religiosa de todo o Brasil. Se você busca entender como algo tão vasto e complexo pode ter começado de forma tão simples, convido você a se inscrever no canal, pois hoje vamos desvendar as camadas de mistério e a trama histórica que fundamentam o nascimento desse movimento. Para compreender o que ocorreu naquelas primeiras horas, precisamos recuar no tempo para além das fronteiras brasileiras e observar um fenômeno que varria o mundo ocidental. O início do século XX não era apenas um período de revolução industrial e urbanização acelerada. Era também um tempo de inquietação espiritual profunda. O mundo parecia estar em transição, e em diversos pontos do globo, homens e mulheres sentiam uma urgência desconhecida, como se estivessem esperando por uma centelha que reacendesse brasas que muitos acreditavam estar. Wingren e Berg, jovens suecos que haviam encontrado seu caminho até os Estados Unidos, foram os protagonistas involuntários dessa mudança de rota. A jornada deles não foi planejada em uma sala de reuniões ou através de uma estrutura eclesiástica poderosa, mas sim por meio de uma moção interna que os impulsionava para um lugar do qual poucos sabiam, o norte do Brasil. Ao chegarem em Belém, no ano de 1910, eles não encontraram as portas abertas. O ambiente era de desconfiança. Imagine a cena. Dois estrangeiros de fala estranha, vestindo roupas pesadas para o calor tropical, caminhando por ruas de terra batida sob um sol impiedoso. Eles não possuíam recursos financeiros, nem contatos influentes, nem o apoio de qualquer organização estabelecida. O que eles carregavam, porém, era uma convicção inabalável. À noite, em casas modestas, eles começaram a falar sobre o batismo no Espírito Santo, um conceito que, para muitos naquela época, soava estranho, quase revolucionário. As primeiras reuniões não eram cultos grandiosos com luzes e tecnologias. Eram encontros em salas de estar, onde o assoalho rangia e o cheiro de madeira velha se misturava ao perfume de flores tropicais que entravam pelas janelas abertas. Era um cenário de extrema humildade, quase desprovido de qualquer elemento que pudesse sugerir o gigantismo que aquele movimento alcançaria um século depois. O mistério que envolve esse início reside na velocidade com que o que parecia ser apenas uma curiosidade estrangeira se espalhou pelos estratos mais pobres da sociedade, enquanto as elites e as denominações tradicionais observavam de longe com ceticismo. O povo simples, aqueles que habitavam as periferias e as áreas rurais, encontrou naquelas reuniões algo que lhes faltava: uma experiência direta e palpável com o divino. A arqueologia da fé, se pudéssemos chamar assim, nos mostra que os primeiros registros não se encontram em monumentos de pedra, mas em relatos de curas, em mudanças de conduta e em uma paixão que desafiava a lógica da sobrevivência em um ambiente tão inóspito quanto o norte brasileiro. As pessoas caminhavam quilômetros sob a chuva forte ou o calor intenso apenas para ouvir sobre algo que os missionários chamavam de fogo celestial.
Era uma troca silenciosa entre o cansaço do trabalho e a esperança de uma vida renovada. Contudo, nada disso aconteceu sem resistência. As tensões sociais da época, misturadas com o preconceito contra o que era diferente, criaram barreiras que nem sempre são mencionadas nas histórias oficiais. Havia uma espécie de vigilância silenciosa sobre esses pequenos grupos. Os vizinhos estranhavam as orações fervorosas e as manifestações de entusiasmo que, para quem estava de fora, pareciam incompreensíveis. Berg e Wingren, porém, mantinham-se focados. Eles não buscavam o reconhecimento das instituições, mas a construção de algo que pudesse durar para além de suas próprias vidas. Essa persistência é talvez o ponto mais intrigante. Eles sabiam que o que estavam plantando não era terreno para hoje, mas para gerações que ainda não haviam nascido. Eles trabalhavam com uma visão de longo alcance, uma paciência que raramente vemos nos tempos de imediatismo em que vivemos agora. A Bíblia era o centro de tudo, não como um livro de regras, mas como um mapa de navegação para a alma. Conforme os meses passaram, o que era um grupo pequeno de oração começou a se transformar em uma rede. Um homem contava para o outro, uma família convidava um vizinho. O crescimento não vinha de campanhas de marketing, mas de algo que hoje chamaríamos de contágio emocional e espiritual. As pessoas se viam ali em sua simplicidade, sendo acolhidas. A Assembleia de Deus não nasceu nas catedrais, nasceu na lama das ruas de Belém. Nasceu das lágrimas de arrependimento e dos abraços de fraternidade entre estranhos que descobriram uma linguagem comum. Esse é o segredo que poucas pessoas contam. O movimento não foi construído por uma elite pensante, mas por gente comum, pescadores, lavradores e donas de casa que encontraram significado em uma narrativa de sacrifício e redenção que remontava aos tempos bíblicos. O contraste entre os grandes templos de hoje e a mesa de madeira, onde os primeiros pães foram partidos sob a luz de uma vela, é o que torna tudo isso um verdadeiro enigma histórico. Refletir sobre isso nos leva a questionar: será que entendemos realmente a natureza dessas transformações? Muitas vezes, ao olhar para a geopolítica do Oriente Médio ou para as profecias do Velho Testamento, temas que exploramos aqui frequentemente, tentamos encaixar tudo em fórmulas matemáticas ou previsões exatas. Mas a história da Assembleia de Deus nos lembra que os grandes movimentos da humanidade começam no invisível. Eles começam com a disposição de alguém em deixar tudo para trás e seguir uma intuição, uma voz, uma profecia antiga que se faz viva no presente. O que Wingren e Berg fizeram em 1910 ecoa, de certa forma, as jornadas dos profetas de Israel que, em tempos de crise, se retiravam para o deserto ou para lugares isolados para buscar a direção de Deus. A conexão com o passado bíblico não é apenas teológica, é prática, é de vida, é de caminhada sobre a terra. Enquanto observamos os acontecimentos atuais no mundo, com nações se movendo como peças em um tabuleiro de xadrez e tensões crescendo entre potências antigas e novas, é vital não esquecer que as mudanças mais profundas na história da humanidade não nasceram nos palácios de poder, mas nos corações daqueles que, humilhados e famintos, buscaram algo que o mundo não podia oferecer. A Assembleia de Deus é um lembrete vivo de que o improvável pode se tornar o inevitável. Quando olhamos para a arqueologia bíblica, buscamos pedras que confirmem a veracidade dos textos. Quando olhamos para a história dessa denominação, encontramos algo que confirma a veracidade de uma promessa que ultrapassa as eras. É um testemunho de que, independentemente da época ou da localização geográfica, a alma humana continua a buscar a mesma fonte de esperança. Pense no esforço de traduzir a Bíblia, nos desafios de se adaptar a uma cultura tão radicalmente diferente da escandinava, nos momentos de solidão e na incerteza do amanhã.
Esses homens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, não tinham a garantia de que o seu trabalho prosperaria. Eles poderiam ter desistido quando a fome apertou ou quando a rejeição social se tornou insuportável. Mas algo dentro deles, uma convicção que eles chamavam de unção, os mantinha firmes. Eles viam, através da névoa do rio Guamá, um destino que nós hoje apenas podemos constatar pelos registros históricos. Essa capacidade de enxergar além do presente é o que diferencia os movimentos que passam daqueles que permanecem. É uma lição de resiliência, de fé e de compromisso que deveria ressoar em cada um de nós, independentemente de nossas crenças. À medida que avançamos na exploração desses fatos, percebemos que o que realmente importa não são os grandes números, as estatísticas de crescimento ou a monumentalidade das construções. O que importa é a semente. O que importa é a fidelidade ao que foi revelado no silêncio daquelas noites amazônicas. O mistério da origem é, na verdade, um lembrete da simplicidade. A complexidade do mundo moderno muitas vezes nos distancia do que é essencial. Nos perdemos em debates sobre geopolítica e estratégias globais, esquecendo que cada grande nação, cada grande movimento, cada mudança significativa começou em uma conversa à luz de uma lamparina. A história da Assembleia de Deus no Brasil é, antes de tudo, uma história humana, uma história sobre coragem, sobre o encontro entre culturas e sobre a busca incessante por algo que transcende a nossa existência física. Ao olharmos para trás, para esse início humilde, somos convidados a olhar para nossas próprias vidas. Onde estão os nossos começos? Quais sementes estamos plantando hoje, no silêncio de nossas próprias rotinas, que poderão, daqui a um século, ser a fundação de algo transformador? A história não é apenas um estudo do passado, é uma ferramenta para compreendermos o nosso lugar no presente. E ao conectar esses pontos entre a Bíblia, a história antiga e o que vemos nas notícias todos os dias, descobrimos que nada acontece por acaso. Há um fio condutor, uma narrativa que se desenrola, e nós somos, de alguma forma, participantes ativos desse processo histórico. Os desafios que enfrentamos hoje, as incertezas sobre o Oriente Médio, as crises humanitárias e as transformações sociais, são apenas novos capítulos de uma história que começou há muito tempo. E assim como Berg e Wingren, somos chamados a manter o foco no que é eterno. A arqueologia, a geopolítica e a teologia são apenas lentes diferentes para observar a mesma realidade, a busca da humanidade pela verdade. Por isso, ao fecharmos este capítulo sobre o nascimento da Assembleia de Deus, fica o convite para que você nunca pare de investigar. A superfície é apenas o começo. A profundidade é onde as verdadeiras respostas se escondem. Explore. Questione, busque. Não aceite a versão superficial dos fatos quando há um universo de significados esperando para ser descoberto. E este conteúdo tocou algo em você? Se essa investigação sobre as origens e o mistério de um movimento tão vasto despertou sua curiosidade, saiba que essa é apenas a ponta do iceberg. O mundo é muito maior e mais profundo do que a nossa percepção imediata permite ver. A história de como tudo começou, seja um movimento religioso, uma nação ou uma ideia, é sempre o lugar onde encontramos as chaves para entender o futuro. Continue acompanhando nossas análises, pois a nossa jornada pelo conhecimento, pela história e pela verdade da Bíblia não para aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e faça parte dessa comunidade que busca enxergar o mundo através da luz das profecias e da clareza dos fatos históricos. A trajetória da Assembleia de Deus, com suas raízes fincadas na simplicidade da fé, nos mostra que o impacto real acontece quando a convicção encontra o propósito. Não subestime os começos humildes, nem ignore os sinais dos tempos.
O que parece ser apenas uma pequena luz na escuridão da floresta pode, com o passar das décadas, iluminar uma nação inteira. O estudo das origens é o estudo da própria essência humana. Fique conosco para desvendar os próximos mistérios, pois há muito mais a ser revelado sobre as conexões entre o passado antigo e o presente globalizado. Este foi um mergulho nas origens desta fé, mas o caminho adiante é longo e fascinante. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a conectar os pontos que o mundo muitas vezes insiste em deixar desconectados. Lembre-se sempre, as respostas que buscamos estão escondidas nos lugares que menos esperamos, prontas para serem descobertas por aqueles que têm coragem de olhar além. Mas afinal, por que nos sentimos tão atraídos por essas histórias de fundação? Por que o olhar humano se volta constantemente para o passado, buscando entender como uma ideia, ou neste caso, uma chama espiritual, conseguiu atravessar oceanos e décadas para se transformar em um fenômeno de proporções globais? A resposta talvez resida no fato de que, em um mundo cada vez mais fragmentado e impessoal, a busca por raízes é um ato de resistência existencial. Entender como a Assembleia de Deus passou de pequenos cultos em casas de madeira e reuniões improvisadas para a gigantesca estrutura que vemos hoje não é apenas um exercício acadêmico de história eclesiástica. É um estudo sobre a resiliência humana e a força da convicção coletiva diante de um sistema que muitas vezes parecia alheio e indiferente. Para compreender o desdobramento desse movimento, precisamos olhar para além dos nomes que aparecem nos livros biográficos. Precisamos olhar para o terreno fértil onde essas sementes caíram. O Brasil, do início do século XX, era uma nação em ebulição, marcada por contrastes profundos, por uma sede de identidade e por uma necessidade urgente de preenchimento espiritual, que as estruturas tradicionais, muitas vezes distanciadas do dia a dia do povo, não conseguiam satisfazer. Quando os pioneiros trouxeram uma mensagem que falava de experiência pessoal, de um contato direto com o divino, eles não estavam apenas fundando uma denominação. Eles estavam oferecendo uma voz para os que, até então, eram meros espectadores da própria história. Essa conexão visceral entre o indivíduo e o sagrado rompeu as barreiras do institucionalismo. E é aqui que a trama se torna fascinante, pois o crescimento não aconteceu pela força da imposição política ou pelo capital, mas pela propagação viral de uma experiência que, uma vez vivida, tornava-se impossível de ser ignorada ou contida. Ao navegarmos pelos documentos, arquivos e relatos daquela época, percebemos que o que chamamos de sucesso nunca foi um caminho em linha reta. Houve perseguições, incompreensões por parte das elites intelectuais, desafios estruturais e crises de identidade interna. No entanto, o que manteve a estrutura erguida não foi a rigidez doutrinária, mas a adaptabilidade de quem entende que o tempo passa. Mas a essência precisa ser preservada com integridade. Muitas vezes, ao analisarmos movimentos religiosos modernos, esquecemos que eles são organismos vivos. Eles respiram, eles se transformam, eles carregam dentro de si as cicatrizes das batalhas que travaram. A Assembleia de Deus, em sua trajetória centenária, não é uma exceção à regra. Ela carrega dentro de sua liturgia, em cada cântico entoado e em cada sermão pregado, o eco daquela primeira experiência que começou em Belém do Pará. É como um rio que, ao chegar à sua foz, carrega consigo os sedimentos de todas as terras pelas quais passou, tornando-se mais profundo e carregado de histórias em cada quilômetro percorrido. A importância de dissecar esse passado está também no fato de que o presente é um reflexo do que escolhemos lembrar. Se ignorarmos as raízes, corremos o risco de transformar o movimento em uma carcaça vazia,
desprovida daquele fogo que impulsionou os pioneiros. A história, ela não nos diz exatamente o que devemos fazer, mas mostra o que aconteceu quando certas escolhas foram tomadas, que riscos foram assumidos e qual foi o preço pago pela lealdade a uma visão. Em tempos de globalização e de uma fé que muitas vezes tenta se adequar aos padrões estéticos e mercadológicos da sociedade atual, olhar para a simplicidade dos primórdios é um retorno à urgência do essencial. É questionar: ainda carregamos a mesma entrega absoluta? Ainda temos a coragem de ser o diferente em um ambiente que exige uniformidade? Não podemos esquecer que, por trás de cada estatística de crescimento, de cada construção de grandes templos e de cada avanço em mídias, existem milhares de histórias anônimas. Pessoas comuns, cujos nomes talvez nunca alcancem as crônicas oficiais, foram as verdadeiras responsáveis por edificar esse legado. O pastor de uma pequena congregação no interior, a mulher que orava incansavelmente por sua família, o jovem que dedicou seus talentos ao serviço comunitário quando ninguém estava olhando. Esses são os pilares invisíveis que sustentam a estrutura visível. Analisar a história a partir dessa perspectiva é humanizar o movimento. É retirar a aura de perfeição inatingível e reconhecer que o extraordinário é feito da soma constante de pequenos atos feitos por gente de carne e osso, com dúvidas, medos e esperanças semelhantes às nossas. Ao avançarmos na cronologia, observamos como a tecnologia e o cenário geopolítico foram desafiando a forma como a mensagem era transmitida. O rádio, a televisão e, posteriormente, o advento da internet transformaram radicalmente a capilaridade desse movimento. A capacidade de adaptação foi fundamental, mas essa mesma adaptação trouxe novos dilemas éticos e teológicos. Como manter a pureza da mensagem original em um mundo que consome conteúdo em segundos? Como preservar o senso de comunidade em uma era de isolamento digital? São perguntas que não possuem respostas fáceis, mas que precisam ser feitas por todos aqueles que se interessam genuinamente pelo destino das grandes instituições de fé. A história nos ensina que a sobrevivência de um legado não depende da capacidade de se esconder do tempo, mas da coragem de se integrar a ele sem perder a alma. Portanto, ao fecharmos este capítulo de nossa investigação, quero convidá-los a não verem este conteúdo como algo finalizado, mas como um convite ao diálogo. A história nunca está pronta. Ela é reescrita dia após dia por novas descobertas, por novos olhares e pela própria evolução dos fatos. O mistério sobre as origens é, na verdade, Ao atravessá-lo, percebemos que não estamos apenas estudando o passado de uma religião, mas estamos desvendando as engrenagens que movem a sociedade, a psicologia das massas e o poder das ideias que sobrevivem ao teste das gerações. O convite é para que você mantenha sua mente crítica, sua curiosidade aguçada e seu coração atento aos detalhes que o mundo tenta ignorar. Estamos diante de uma era onde a verdade é frequentemente disputada, mas os fatos, quando analisados com honestidade intelectual, possuem uma luz própria que não se apaga. A trajetória da Assembleia de Deus é um desses fatos grandiosos, um testemunho de que, quando a fé se une à organização e à paixão, o resultado é uma força capaz de mudar a cultura e o comportamento de milhões. Não se contente com pouco. Não aceite a superfície se você tem a capacidade de mergulhar no oceano das possibilidades. O conhecimento é a ferramenta mais poderosa que temos para navegar no caos do presente. Continue conosco nessa análise profunda. Nas próximas etapas de nossa jornada, desceremos a detalhes ainda mais específicos, analisando figuras-chave
momentos de ruptura e as lições que ficaram escondidas nos entrelinhas dos registros históricos. Prepare-se, pois o que está por vir é apenas a continuação de uma busca incessante pela clareza. E lembre-se, a história é escrita pelos que se atrevem a fazer as perguntas certas. Até o nosso próximo encontro, mantenha-se em busca, pois a luz da verdade, uma vez buscada, nunca mais permitirá que você aceite a escuridão da ignorância.